Opa, bora só mais um pouco? Bora falar mais um pouquinho? Classificação de risco. Claro que existe aí os processos de classificação de risco, existe a condição na qual ocorre a classificação. O protocolo que é trabalhado e iniciou o trabalho em Portugal, com os nossos irmãos portugueses, eles que viram a grande novidade que era e que poderia ser classificar os pacientes para cuidar melhor de cada um deles. Foram eles, os irmãos portugueses, que criaram essa classificação para cuidar melhor dos pacientes. Foram com eles. É claro que a partir deles ganhou ali a região da Europa, tá? Começou ali para a área de Portugal, depois veio França, até que chegou lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. E aí nasce na cidade de Manchester, que muitos hospitais trabalham hoje, inclusive. Tá? Existe até a utilização desse protocolo, inclusive até o Ministério utilizou as diretrizes, as informações desse protocolo para criar o seu, do Ministério da Saúde, mas é o protocolo de classificação de risco de urgência e emergência no sistema Manchester, que alguns hospitais trabalham e que a gente também vai falar dele. Mas antes de chegar em Manchester, que é utilizado e o que veio do meio externo, do lado de fora e do exterior para o Brasil, algumas diretrizes que são trabalhadas dentro da classificação de risco pela própria orientação que é dada ao Ministério. Então, bora trabalhar mais um pouquinho, vamos falar dessa classificação e das condições aí de avaliação do paciente que são tão importantes. O processo de classificação do paciente ele ocorre mediante, ele ocorre a partir da identificação desses pacientes e essa identificação vai verificar quais que vão precisar de uma intervenção médica e, claro, de cuidados de enfermagem e sempre de acordo com o seu potencial de risco, dos agravos à saúde ou até mesmo do sofrimento que ele está apresentando. Então, sempre levando em consideração essas características. Qual que é o risco de vida para esse paciente? Qual que é o agravo que esse problema tem desenvolvido? Qual que é o seu sofrimento? E vai utilizar o método de ouvir esse paciente e, a partir do que se ouve, a partir da avaliação, tomada de decisão baseada nos protocolos. As decisões são baseadas nas informações. Então, são feitos questionamentos que vão direcionando. Todo o processo de classificação seguem as definições de fluxogramas, que vão aí ter a capacidade de julgamento crítico, claro, da experiência do próprio profissional. Esses fluxogramas é que direcionam o cuidado que vai ser prestado. O usuário vai procurar o serviço, é acolhido, faz a sua ficha de atendimento e é encaminhado para o setor aí de classificação, onde o profissional vai fazer a escuta e, baseado nos seus critérios aí de qualificação, nos seus critérios de avaliação, vai direcionar esse paciente ao serviço, à condição de assistência. E o que vai ser coletado? Anamnese, a avaliação do paciente, só que numa avaliação voltada para as condições de urgência e emergência. Uma avaliação que é respaldada numa necessidade mais rápida. Não é ficar pegando detalhes da anamnese convencional. São queixas mais direcionadas, são informações mais focadas. Queixa do paciente, início, tempo e a própria evolução desse processo patológico, o estado físico geral desse paciente, escala de como de Glasgow, no nível de consciência, a gravidade do que ele está apresentando, se tem alguma medicação, se tem alguma alergia, algum vício, e claro, pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, saturação. Então são dados que nós temos condição de captar rapidamente do paciente. É feita a avaliação usual, os sinais do paciente, sinais de alerta, choque, palidez, temperatura muito alta, febre, síncope, lipotímia, perda de consciência, só desmaio, tontura, se o paciente está desorientado, dor. A partir daí, busca-se um pouquinho dessa queixa do paciente, ou seja, pega esses sinais de alerta, não, está tudo tranquilo, então vamos para a queixa, o que está acontecendo? E parte para as avaliações das condições vitais. E vai fazer a avaliação, classificar esse paciente. Ah, não, a condição dele é uma condição de emergência. Ah, não, a condição dele é uma condição de urgência, mas é uma condição muito urgente. Ou é uma condição pouco urgente. Então é feita essa checagem, é feita essa classificação. Nenhum paciente vai ser dispensado sem ser acolhido e classificado, tá? E até mesmo porque o paciente está no serviço de urgência e emergência.
Foi avaliado, foi classificado. Beleza. O paciente está no serviço de urgência, foi avaliado, foi classificado. Não é um paciente de urgência e emergência. Não é. A situação dele não é essa. Então ele vai ser referenciado a um serviço que vai competir a ele. Igual eu já falei na minha família várias e várias vezes, eu tenho curso de classificação de risco no sistema Manchester, e aí quando eles começam a falar demais, vou no PA, aí eles começam a falar assim, não vai. Mas Fernando, você é enfermeiro? Eu falei, eu sei que eu sou, mas não vai. Ah, mas eu tenho direito. Eu não sei o que. Eu falei, tudo bem, então, vai. Você tem direito. Sua condição clínica não é uma condição de urgência. A situação na qual você encontra não é uma situação para atendimento num PA, numa UPA. Você vai estar lá, você vai estar ocupando espaço de quem precisa. E se você insistir, logicamente que você vai ser triado, você vai ser classificado. Só que o seu caso, como não é de urgência, você vai ficar pro final. Aí, tipo assim, você chegou lá às 7 horas da manhã, iniciou o plantão, você chegou. Como o seu caso não é para estar lá, não é de urgência, você vai ficar final. Você vai ser atendido do jeito que você quer, mas no final, quando os casos mais graves forem atendidos. Aí pode ser que você gaste 2 horas, pode ser que você gaste 3, 4, 5, 10, 15, não sei. Depende da demanda, depende da condição do serviço. Então essas variações elas podem acontecer. E aí vem a E aí, claro, tem aí a classificação, tá, que é feita do paciente. Classificação de prioridade vermelha, prioridade zero, tá, onde o paciente tem que ser encaminhado ali, ó, direto para a sala de ressuscitação, avisar a equipe médica, sinal sonoro para trazer os profissionais. E, claro, cada unidade, cada instituição trabalha com um código específico nessa situação de emergência total. Não tem que perder tempo com classificação, é para esse paciente direto, atendimento no máximo em 15 minutos, pois tem risco iminente de morte. Aí por isso que eu falo que às vezes o Ministério ele trabalha num sistema parecido, porque aí coloca na prioridade vermelha do Ministério lá, atender em 15. Se for pegar Manchester, prioridade vermelha, situação de emergência, atendimento imediato. Então por isso que pode ter essa pequena mudança. PCR, infarto, politraumas, choque hipovolêmico, são condições de emergência extrema para atendimento. E aí começa a prioridade 1, é a amarela, encaminhar aí o paciente para consulta médica imediata. É uma situação de urgência, o paciente tem que ser avaliado aí em 30 minutos, porque tem risco de morte. Tá? Pode acontecer trauma, TCE, sem perda de consciência, queimadura, quadros de dispneia, dor abdominal e vários outros. Prioridade verde, prioridade 2, situação de menor urgência, encaminhando o paciente para consulta médica. Avaliação no máximo em 1 hora e reavalia o que eu falei no início. A classificação ela não é sólida, não é daquela forma e acabou. Pode sofrer reavaliação periódica. Não tem risco de morte na prioridade 2. E a azul vai encaminhar o paciente para consulta médica, prioridade 3, não é uma situação de urgência. A avaliação vai por ordem de chegada, reavaliando o paciente, claro, e sem dor, sem risco de morte, dor leve, contusão, distensão. São as classificações que o paciente pode receber. E aqui, um fluxograma básico, um fluxograma elementar. O paciente chega, é emergência? Sim, pronto, sala vermelha, atendimento. Ah, não, é de urgência. E aí começa a fazer todo o trabalho para classificar esse paciente. Se for de emergência, encaminha direto para a assistência. Se for de urgência, é que vai ser classificado em amarelo, verde ou azul. Sinais de trauma, tá? Tem que ser avaliado aí, acidente com motorista, acidente com veículos, com ejeção do veículo, perda de consciência, fraturas, quando existe aí alguma condição de uma piora repentina, possível aspiração, contusão pulmonar, atropelamento pedestre, são todos os sinais que requerem um cuidado maior, porque pode ter aí uma piora rápida do paciente, do quadro dele. A escala de Como de Glasgow, na avaliação que nós fazemos do paciente com relação à abertura ocular, a partir do momento que a gente estimula, ele abre ou não os olhos, a resposta verbal desse paciente e, claro, a resposta motora. A avaliação do ABCD, parada cardiorrespiratória iminente, aí segue
a avaliação do ABCD do trauma, da avaliação da vítima, para verificar a frequência respiratória, a condição de taquipneia ou bradipneia, de taquicardia ou bradicardia, e a questão neurológica, se está letárgico, em coma, não respondendo a estímulo, se o paciente está descompensado, ansiedade, se ele tem ali a taquipneia, taquicardia, ou se ele está confuso, agitado, não respondendo à dor, o paciente compensado, está conversando, tem taquipneia, taquicardia, então a gente faz essas avaliações para saber aí exatamente qual é a situação do paciente, qual é a condição clínica dele. Turma, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos conversar um pouquinho sobre o protocolo de Manchester e, claro, equiparar com o que é trabalhado aí pelo Ministério da Saúde. Fica aí.